Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, abençoada. Boa noite, abençoadas. Sejam bem-vindas a mais uma live terapia. Até anotar aqui, ó. Live terapia. Ô, Glória! Fixar comentário. Boa noite! Que alegria! Nossa segunda-feira, começando nossa live terapia da semana. Vamos enviar o aviãozinho. Esqueci minha água. O que eu tô lembrando aqui agora? Vamos enviar o aviãozinho aqui, gente, convidando mais pessoas para estar aqui conosco. Tô enviando o meu aqui, gente. Envia o seu aí. Envia o seu aí também. Convida. Tô enviando o meu aqui, hein? Boa noite. Estamos aqui ao vivo na nossa live terapia. E hoje, um assunto extremamente importante. Ontem eu gravei um vídeo falando sobre princípios, sobre o caso aí da Mayra Card, do Thiago Nigro. Não vou entrar nesse mérito aqui, não estou aqui para falar do casal, mas nós estamos aqui para falar desse tema. Boa noite, Lisandra! Seja bem-vinda à nossa live terapia da semana. Estou aqui para falar de um assunto extremamente importante que são princípios. Seus princípios são negociáveis? Você negocia os seus princípios? Você sabe o que é princípio? Quais são os seus princípios? Nós vamos falar disso tudo aqui hoje. Eu trouxe aqui, gente, eu fiz um resumo. Eu trouxe 13 princípios pra gente poder conversar aqui nesta live. Não sei se em decorrência do horário a gente vai conseguir falar de todos os princípios. Só que, se nós não conseguirmos falar dos 13 princípios aqui, nós vamos falar da metade e semana que vem a gente finaliza a live dos princípios. Porque nós precisamos passar por todos esses princípios. Nós precisamos falar desses princípios. Amém? Mas antes da gente começar a nossa live, eu quero te pedir para você enviar o aviãozinho, te convidar para você se permitir ser esse canal de transmissão de bênção. Hoje nós vamos falar de princípio. Quantas pessoas estão quebrando, abrindo mão dos seus princípios? Quando seguimos princípios, Deus cumpre as suas promessas. Então eu quero te convidar a ser esse canal de transmissão de bênção. Encaminha essa live para 5, 10 pessoas da sua agendinha. Quando você coloca lá, quando você coloca o aviãozinho assim, vai aparecer a sua lista. Encaminha para 10. Eu já enviei aqui para um tanto de gente. Vou enviar aqui mais um pouco. Vou enviar aqui mais um pouco. Tô enviando, hein? Amém! Já enviei aqui também, porque assim você vai estar sendo esse canal de transmissão de bênção. Amiga, vamos ali hoje escutar uma live terapia sobre princípios, porque muitas vezes vai ficar salva, viu? Essa live vai ficar salva, então se não der para assistir tudo, você pode assistir aqui. Mas fica aqui com a gente, que aqui vocês mandando perguntas aqui, a gente vai conversando e vai respondendo aqui ao vivo. Amém? Quantas pessoas estão vendo as suas vidas, a sua própria vida, andando em círculo? Passa ano, entra ano e nada acontece. Gente, seguir princípios faz a sua vida decolar. E nós vamos falar disso. Por que seguir princípios faz minha vida decolar, Emily? Nós vamos ler passagens. Seguir isso aqui faz sua vida ser transformada. Eu não estou falando de uma coisa que eu li. Eu estou te falando de uma coisa que eu estou vivendo. Que eu vivi, eu quero passar isso para vocês. Princípios são inegociáveis.
E a gente vai entender o porquê. E tudo isso parte da própria palavra. Mas vamos começar nossa live. Mas pra gente começar nossa live, você já enviou seus 10 aviãozinhos? Envia aí seus 10 aviãozinhos. Convida suas amigas. Fala, a live de hoje é sobre princípios. Princípios. Às vezes você nem sabe. A gente escuta tanto, né? Nossa, a pessoa é sem princípio. Nossa, a pessoa quebra um tanto de princípio. Você sabe quais são os princípios? Eu listei aqui 13 princípios. 13. Mas se a gente pegar essa Bíblia aqui, gente, isso aqui é o nosso manual de vida. Isso aqui tem todos os princípios que a gente precisa para as nossas vidas. Para a gente viver em todas as áreas. Na área financeira, na área conjugal, na área pessoal. Em tudo, profissional. Tudo aqui tem especificado o direcionamento, passo a passo para a gente ter uma vida de sucesso, porque o Senhor fala que Ele nos dá uma vida abundante. Abundante. E Ele fala também que quando Ele criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, Ele deu ao homem o poder de governar sobre as coisas aqui da terra. Então, qual tem sido o seu papel aqui na terra? Só que Adão, quando foi criado, ele quebrou um princípio. Ele quebrou um princípio. E isso nós vamos ver também. As quebras dos princípios têm as suas consequências. Amém? Então vamos começar? Então vamos começar a nossa live terapia, que tá especial hoje. Nossa live terapia, eu tenho uma super novidade para contar no final, viu? No final dessa live, porque esse mês ainda vamos ter uma live terapia com convidada e uma convidada mais que especial, mas só vou contar no final essa convidada, porque a gente vai falar de princípios agora e no final nós vamos contar, igual eu falei, se não der para terminar toda a lista toda aqui hoje, não tem problema, que ela tá bem extensa, a gente vai fazer 2 partes, live 1, live 2 semana que vem. E no dia 20 eu libero a novidade daqui a pouquinho. Mas então vamos lá. Princípios. Princípios. Quando a gente pega a origem da palavra princípio, vamos passar do começo, gente. A gente tem que entender o beabá. Porque a gente só muda aquilo que identifica. A gente só entende aquilo que a gente tem consciência. E o óbvio precisa ser dito. E dito várias vezes. Isso é uma fala do meu marido, que inclusive está aqui. Beijo, meu amor. E aí, qual que é a origem da palavra princípio? Princípio vem do latim, a sua origem vem do latim principium. E principium quer dizer origem, causa, quer dizer rudimento, quer dizer verdade absoluta. Então, princípio quer dizer para mim e para você que é uma verdade absoluta. Não é uma opinião como a minha, como a sua. Porque as nossas opiniões, elas podem e devem ser mudadas sim. Se a gente vê que a gente está errado, a gente tem que mudar de opinião. A gente tem que ir na direção. Se a gente estiver indo para uma opinião que está contrária ao que a palavra fala, às vezes por falta de conhecimento. O povo perece por falta de conhecimento. Nós estamos aqui para evoluir, nós estamos aqui para aprender cada dia mais. Nós precisamos sempre buscar ser melhor do que ontem. Não melhor do que meu marido, não melhor do que minha amiga, mas melhor do que a minha versão de ontem. Então, a minha opinião pode ser mudada. Pode ser mudada para melhor, pode ser mudada para aquilo que eu estou enxergando como melhor para a minha vida e para a vida das pessoas à minha volta. Mas princípio não. Princípio não muda. E princípio não muda independente da circunstância, independente do tempo, do contexto histórico. Então, quando você pega a palavra de Deus, um princípio que está descrito 2000 anos antes de Cristo, ele é o mesmo princípio para 2000 anos depois de Cristo. Porque princípio é atemporal, independe do tempo. Pode passar o tempo que for, princípio vai continuar sendo uma verdade absoluta. E isso daqui, a palavra de Deus, é uma verdade absoluta. Por isso que os nossos princípios estão descritos aqui. Mas é muito bonito a gente ver, né?
eu vivo uma vida de princípios. Eu sigo princípios. Mas será que a gente tá seguindo os princípios só falando por ser um jargão e todo mundo fala? Ou a gente está realmente vivendo essa vida de princípios? Por isso que eu trouxe essa lista de princípios aqui para a gente poder fazer uma análise nas nossas vidas. E como está descrito em Hebreus 4:12, fala que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Então a palavra de Deus é uma palavra viva, é uma espada de 2 gumes. Antes dela entrar no coração de vocês aqui do que eu estou falando, ela já entrou no meu. Então ela tem poder, ela é viva, ela é uma verdade absoluta. Por isso que os princípios estão descritos aqui. Amém? E aí quando a gente passa, o coração de Deus deseja que nós pegamos esses princípios e abracemos e vivemos. É isso que Ele deseja para a minha vida e para a sua vida. E quando nós começamos a pensar a partir desses princípios bíblicos, e não das nossas opiniões, não do que eu acho que é certo, não do que eu acho que é errado, o nosso estilo de vida muda completamente. Porque assim nós estamos abraçando, gente, os pensamentos de Deus. Os princípios estão aqui descritos na palavra de Deus há quantos mil anos? Não é sobre o que eu estou pensando, não é sobre o que fulano está pensando. Isso daqui, esses princípios veio direto dos pensamentos de Deus para as nossas vidas. E quando a gente deixa de viver sobre os nossos achismos, sobre as nossas opiniões, sobre as nossas emoções, quantas pessoas estão quebrando princípios por causa das suas emoções bagunçadas? E eu fui uma pessoa dessa. Não sei se você assistiu, você que está aqui comigo. Gente, encaminha essa live para umas 5 pessoas. Essa live é uma live extremamente importante. Extremamente importante para a nossa vida, nossa mudança de vida. Muitas vezes sua vida não está rodando, não está funcionando porque você não tem seguido princípios. E às vezes não tem seguido princípios porque nem sabe quais são os princípios. Eu estou te entregando aqui de mão beijada o que está descrito na palavra de Deus. Então, quando a gente deixa de encaminhar um vídeo, quando a gente deixa de encaminhar uma mensagem, a gente está sendo egoísta. A gente tem que compartilhar, e isso é servir o próximo através dessa palavra de Deus, através de lives, através de mensagens. Amém? Então, vamos lá. O resultado, como eu estava falando, os princípios, eles vieram direto dos pensamentos de Deus. Então, quando a gente está vivendo uma vida de princípio, a gente está vivendo os pensamentos de Deus. A gente está seguindo o que Deus quer para as nossas vidas. Então, se a gente está seguindo o que Deus quer para as nossas vidas, claro que a nossa vida vai caminhar em direção às bênçãos dele. Por isso que eu disse aquela frase no começo. Quando você segue princípios, Deus libera as suas promessas. Quando você cumpre princípios, Deus libera as suas promessas. Então, até anotei. O resultado de vivermos dentro dos princípios bíblicos é uma vida equilibrada. As nossas ações começam a ser governadas por Deus. Tanto na vida familiar, na vida profissional, na vida financeira. Porque a nossa vida fica equilibrada. E a gente tem que entender, gente, que qual é o centro, qual é a principal mensagem dessa palavra viva e eficaz? É Jesus. E a gente tem que entender que Jesus não tem que ser uma área da nossa vida. Saindo do trabalho, vou ouvindo no carro. Deus abençoe a todos. Amém. Glória a Deus. Amém. Seja bem-vinda, Ana. Jesus não tem que ser uma parte, uma área da sua vida. A gente divide a nossa vida em várias áreas. Área sentimental, área conjugal, área financeira, né? A mulher se divide em esposa, filha, mãe, profissional. Não. Jesus tem que ser o centro da sua vida.
E todas as outras áreas têm que estar submetidas a Ele. Então, independente de onde você estiver, seja dentro da sua casa, seja dentro da igreja, seja no seu trabalho, seja na fila do supermercado, seja na fila da loteria, seja em qualquer lugar, qualquer área, os seus princípios têm que sobressair sobre todas as áreas. Porque Jesus ensina os seus princípios, então a gente tem que seguir esses princípios sobre todas as áreas da nossa vida. Então, independente se você está no seu trabalho, independente se você está dentro da sua casa, você vai seguir esses princípios. Então, está lá escrito em 2 Coríntios 10:5. A nossa mente torna-se cativa à mente de Deus quando nós caminhamos em direção aos seus pensamentos e começamos a ver tudo que nos cerca por uma perspectiva bíblica. Então, tá aqui escrito: destruímos imaginações e toda altivez que se exalta contra o conhecimento de Deus. Ou seja, as minhas opiniões, o meu achismo, o que eu penso, o que eu acredito. Eu vou destruindo imaginações e toda altivez que se exalta contra o conhecimento de Deus. E eu vou levar os meus pensamentos cativo à mente de Deus. Então, e levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo, que são os seus princípios. Então, quando a gente passa a seguir os princípios, nós estamos seguindo os pensamentos de Deus, aquilo que Ele já tinha planejado, aquilo que Ele planejou pra gente. E eu já disse e vou repetir, princípio é atemporal, independe do tempo. Independe do tempo, se foi 2000 antes de Cristo, se agora 2000 depois de Cristo. Eles não mudam conforme o contexto histórico, conforme as condições. Não muda. É ordem, vem do latim, é ordem, uma verdade absoluta. Amém? Então eu quero entrar aqui agora com vocês no primeiro princípio que eu elenquei aqui, para a gente ter essa nossa vida equilibrada, para a gente ter essa nossa vida pautada nos pensamentos que Deus tem pra gente. Então, quando a gente quebra esses princípios, nós estamos abrindo mão das promessas de Deus. Nós estamos abrindo mão daquilo que Deus quer pra gente. Porque se eu estou seguindo os princípios, eu estou pautada nos pensamentos que Deus tem pra mim. Se eu estou quebrando esses princípios, é como se eu estivesse falando assim: Deus, deixa eu te falar, o que o Senhor pensou pra mim, assim, eu não tô muito interessada, não. Eu vou seguir o que eu penso, porque eu acho que eu sei o que é melhor pra mim. Então, assim, as suas bênçãos também não precisam derramar sobre mim, porque eu vou colher aquilo que eu tô achando, né, que é verdade pra mim. Então, quando você segue princípios, você tá colocando pro Senhor aquilo que você entende como verdade absoluta. Pai, eu entrego os meus pensamentos aos seus pensamentos. Eu quero viver os meus pensamentos conforme os seus pensamentos, que é seguir esses princípios. E o primeiro princípio que eu quero trazer aqui pra você, gente, é a soberania. E para contextualizar com o versículo bíblico, eu quero ir lá em Mateus. Mateus, capítulo 6, versículo 33, que diz: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. A soberania, gente, quando a gente vai no dicionário, soberania quer dizer poder supremo, autoridade moral, autoridade do soberano, qualidade, ou estado que é soberano. O princípio da soberania nos ensina que Deus, Ele é o maior de todos. E quando a gente vai nesse versículo 6:33, o que Ele está dizendo? Buscar em primeiro lugar. Quando você busca em primeiro lugar, o que você está dizendo ao Senhor? Pai, o Senhor é soberano sobre a minha vida. Porque em primeiro lugar, eu preciso da sua presença. Em primeiro lugar, eu preciso conhecer os seus pensamentos. Eu preciso seguir o que os seus pensamentos têm para a minha vida. Eu quero alinhar a minha vida aos seus pensamentos. Eu quero seguir aquilo que o Senhor já planejou para a minha vida. Eu busco, em primeiro lugar, estar com o Senhor. Porque aí
todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Está escrito aqui. E o que a gente falou, gente? Que princípio é verdade absoluta. Se está descrito na palavra, a palavra é viva, é eficaz. Essa é uma promessa de Deus. Me busca primeiro, filha, filho. Primeiro lugar da sua vida, me busca. Me busca. Tenha a minha presença em primeiro lugar. Anseie em estar comigo no seu secreto. Anseie em fechar a porta. Anseie em acordar e orar a mim. Pai, obrigado por este dia. Eu quero a tua presença. Anseie por isso. Anseie em estar comigo. Porque todas as outras coisas eu vou te dar. Eu vou acrescentar na sua vida. Não precisa correr, não precisa lutar, não precisa se escabelar buscando as coisas do externo. Me busque em primeiro o reino e a minha justiça. E eu te acrescento tudo. Gente, olha que maravilhoso escutar isso é até emocionante. Você escutar Deus falando com você, porque quando você ora, é você falando com Deus. Quando você lê a Bíblia, é Deus falando com você. E isso não é da minha cabeça, eu estou lendo um versículo da Bíblia. Então, o primeiro princípio é a soberania, é você entender que Deus é soberano, tem um poder supremo, foi Ele quem criou todas as coisas, foi Ele quem te criou. Você era criatura de um Criador. E quando você aceita que Jesus, quando você aceita e reconhece que Jesus veio a essa terra como humano e morreu na cruz para salvar a minha vida e a sua, e hoje Ele é o nosso Senhor e nosso único Senhor e Salvador, você muda de patamar, você cresce, você sai do patamar de criatura e sobe para o patamar de filha de Deus, de filho de Deus. Então, o primeiro princípio que a gente tem que colocar na nossa vida é a soberania de Deus. Buscar em primeiro lugar uma promessa que Ele está nos dando. Porque quando a gente quebra princípios, Deus não cumpre. Nós estamos afastando as promessas, nós estamos abrindo mão das promessas de Deus, porque Deus está nos prometendo, se você me buscar, filho, se você me buscar em primeiro lugar, se você ansiar por ter a minha presença, por entrar no seu secreto, conversar comigo, eu quero conversar com você. Não se preocupe com as outras coisas. Eu te acrescento. Olha a promessa dele para as nossas vidas. Mas o que a gente faz? Cabeça dura, cabeceando? Vamos correndo pelo dia. A rotina engole a gente faz tanta coisa que quando a gente vê, nós não buscamos pelo nosso Pai. E a gente não vê as coisas sendo acrescentadas em nossa vida. Nossa, minha vida não sai do lugar, minha vida continua assim. Quando quebramos princípios, abrimos mão das promessas. Então, eu queria te fazer refletir hoje nesse primeiro princípio. Primeiro princípio é a soberania. O princípio da soberania nos ensina que Deus é Senhor sobre todas as coisas. Ele é supremo, soberano de todo o universo. Ele é criador de todas as coisas. Tudo existe porque Ele as fez e as continuarão a existir por quanto Ele sustentar. A Bíblia deixa evidente, lá em Jeremias, capítulo 23, versículo 24, ele fala assim: ocultar-se-á alguém em esconderijos, de modo que eu não veja? Diz o Senhor, porventura, não enche os céus e a terra? O Senhor está dizendo, Jeremias está falando, por acaso alguém pode se esconder onde Deus não pode ver? Por acaso você pode achar que você está escondido em algum lugar, em algum esconderijo, e Deus não vai te achar? Porque Ele é dono de tudo. Ele fez tudo, Ele é dono de tudo, Ele é soberano, Ele é supremo, Ele é maior. Então, Ele é o nosso soberano. A gente tem que buscar Ele em primeiro lugar. Entender que esse é um princípio que a gente precisa seguir. Amém, gente? E seguindo esse princípio, eu quero entrar no segundo princípio.
Conta aqui pra mim, nos comentários, o que vocês estão... Se vocês estão entendendo, se está fazendo sentido pra vocês... Se esse primeiro princípio vocês já têm praticado, porque como eu disse, uma coisa é conhecer os princípios, gente. Outra coisa é praticar. E como que eu sei, Emily, se eu estou praticando ou não? As promessas estão chegando na sua vida? Todas as outras coisas estão sendo acrescentadas? Olhe para os seus frutos, olhe para os seus resultados. Não estão condizentes com aquilo que você deseja? Qual princípio você está quebrando? Amém? Amém. Gratidão ao Senhor por nos tornar filhas amadas. Amém. A paz, estou entendendo. Amém. Glória a Deus. Verdade. Glória a Deus. Amém. Então vamos entrar no segundo princípio. O segundo princípio muito importante aqui, que muita gente às vezes não segue. Não é por maldade, mas é por dor. E esse princípio é um princípio, gente, condicional. Ele está descrito na palavra de Deus como uma condição, uma promessa de longevidade. Honrar teu pai e a tua mãe. Esse é um princípio que o Senhor deixa na tua palavra e acrescentado desse princípio tem uma promessa de longevidade. Para que o extraordinário aconteça, precisamos fazer o ordinário diariamente. Excelente, Tati. É exatamente isso. A gente quer ver as coisas extraordinárias acontecendo em nossas vidas. Eu quero mover sobrenatural. Você tem feito o ordinário? Você tem feito o natural? É sobre isso. É sobre a gente fazer a nossa parte, que Deus faz a parte dele. É sobre a gente cumprir princípios, que ele cumpre as promessas. Amém? Então, o segundo princípio, honrar teu pai e tua mãe. E por que eu tô falando que às vezes muitas pessoas não conseguem seguir esses princípios por dores? Por algumas dores que carregam. Durante muito tempo, eu quebrei esse princípio. Quebrei muito esse princípio porque eu carregava a dor. Já falei aqui em algumas lives, inclusive, se você tá chegando aqui agora, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Fique aqui conosco, toda segunda-feira, 8h02, a gente tem live terapia. E as live terapias passadas estão aqui no nosso feed. Já segue a gente, já maratona aqui as live terapias. Eu tenho certeza, gente, que muita coisa vai fazer sentido no seu coração e o Espírito Santo vai ministrar aí. Amém? Então, eu carregava muitas dores da paternidade, da falta da paternidade. Da maternidade também eu carregava algumas dores. E isso tudo me vinha fazer o quê? Não honrar meu pai e minha mãe. E é importante a gente pontuar, gente, que honrar pai e mãe não significa... Sou a primeira vez. Seja bem-vinda, Zeni. Seja bem-vinda, Zeni. Fica aqui conosco toda segunda-feira, em nome de Jesus. Honrar pai e mãe não quer dizer que você tem que fazer tudo aquilo que eles te mandam. Honrar pai e mãe é a gente ser grato pela vida que eles nos deu. Ele nos deu, gente, nossos pais nos deram o bem mais precioso que a gente tem, que é a nossa vida. A nossa vida foi Deus quem nos criou, através dos nossos pais. E por que eu digo muitas dores? Quantas pessoas, quantos de nós aqui, que estamos aqui na nossa live, ou as pessoas que vão assistir depois, que tiveram os pais que sofreram agressão, que a mãe que abandonou, o pai que abandonou, ou o pai que simplesmente abusou. Quantas de nós aqui, quantas pessoas de nós temos uma imagem ruim dos nossos pais porque tivemos uma vivência ruim dos nossos pais? E quando a gente fala que eu tenho que honrar meu pai e minha mãe, você é doida, Emily? Você não conhece a minha história. Você não sabe o que meu pai fez comigo. Você não sabe o que a minha mãe fez comigo. E nem quero saber. Porque a palavra de Deus não fala honrar teu pai e tua mãe se foi gente boa com você. Se foi boazinho com você. Não, ele fala honrar teu pai e tua mãe e ponto. E ponto. Quais são as lições que você precisa aprender com esse pai e com essa mãe? Honrar pai e mãe é ser grato pela vida que eles te deram.
Vocês já pararam para pensar como foi a vida do seu pai e da sua mãe? Porque eles só te deram, gente, aquilo que eles receberam. Nós só passamos para as pessoas aquilo que nós temos. Se eles te passaram agressões, se eles te passaram palavras duras, quantas agressões e palavras duras eles não receberam? E eu não estou aqui justificando os erros deles. Eu estou aqui querendo fazer você ressignificar esse olhar. Olhar com nova perspectiva para os seus pais. Entendendo que se você carrega dores, eles também carregam. E eu já disse essa frase e vou repetir. Nós somos vítimas de outras vítimas. E se a gente quebra princípios, a gente abre mão de promessas. E o princípio de honrar pai e mãe está vinculado a uma promessa de longevidade. Porque na palavra de Deus fala: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Se você quer ter dias longos aqui na terra, dias felizes aqui na terra, honra teu pai e tua mãe. Independente de como eles foram ou como eles são com vocês. Honra, respeite-os, agradeça pela vida, seja grato pela vida, respeite-os. Isso é honrar. Não é só a mãe falar, faz isso, faz aquilo, e você não concorda por causa da sua vida pessoal, por algumas questões que não estão quebrando princípios. Uma coisa é a gente também ser sábio ao ouvir os nossos pais. Outra coisa é a gente ouvir nossos pais e não concordar, com respeito, com em decorrência à nossa vida, em decorrência das nossas, né, das nossas vivências, até gaguejei, das nossas vivências, mas respeitando. Sempre respeitando. Então, honrar pai e mãe é um princípio que a gente não pode abrir mão de seguir. Eles não são para ser negociados. Princípios não estão aqui para a gente poder negociar. Princípio está aqui para a gente poder cumprir. E ponto final. E quantas pessoas, e a minha vida, não vou nem dizer de quantas pessoas, vou dizer da minha vida. Como a minha vida mudou depois que eu segui esse princípio. Como a minha vida deslanchou depois que eu segui esse princípio. Então, os meus dias estão sendo prolongados com alegria do Senhor, com leveza. Porque primeiro eu ressignifiquei essas dores que eu estava carregando do meu pai e da minha mãe. Eu honro a vida deles. E assim eu estou me liberando para ser feliz, para seguir a minha vida. E, gente, quer saber uma maior honra que vocês podem fazer, honrar teu pai e tua mãe? É seguir a sua vida. Siga a sua vida sem depender da barra da saia da sua mãe, sem depender da barra da calça do seu pai. Amadureça para você seguir a sua vida financeira, conjugal, familiar com seus filhos. Uma coisa são ajudas, outra coisa é viver na barra dos pais, na barra da saia, da calça dos pais. Isso é honrar seus pais, é seguir a sua vida, é você amadurecer, é você em busca dos seus sonhos, é você em busca daquilo que o Senhor tem para sua vida. Assim você vai estar honrando os seus pais, você vai estar honrando sua mãe e seu pai, honrando a vida que eles te deram. Amém? Então, esse é um segundo princípio que está vinculado a uma promessa de longevidade. Então, se você quer que se prolongue seus dias aqui na terra, que esses dias sejam dias de bênção para você, honra teu pai e tua mãe, independente de quem eles foram para você. Amém? Amém, gente? Oh, glória a Deus. Amém. Sejam bem-vindos, todo mundo que está entrando. Vai enviando esse aviãozinho para mais umas 5 pessoas, porque essa live hoje é uma live especial. Porque eu não ia falar de princípios, mas hoje no meio da tarde, na manhã, na verdade, o Senhor falou, fale de princípios. Isso é importante a gente poder conversar, porque muitas pessoas estão deixando de seguir porque não tem conhecimento. Meu povo perece por falta de conhecimento. Está escrito na Bíblia, gente. Está escrito na Bíblia. Terceiro princípio que eu quero pontuar aqui, gente, de extrema importância. Obediência. 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 Esse é um princípio que eu disse
Até citei lá no vídeo que eu fiz da Maíra Card e do Tiago Negro. Quando a gente vai em Deuteronômio 28, deixa eu abrir aqui. Deuteronômio 28, capítulo 28. Ai, meu pai. Deuteronômio, capítulo 28. Aqui na minha Bíblia, cada Bíblia às vezes vai ter um títulozinho. Cadê aqui, ó? Tá vendo? Títulozinho diferente, que esse título aqui não é da Bíblia, né? Da versão aqui. O meu fala as bênçãos da obediência. As bênçãos da obediência. Então, a obediência é um princípio. Então, olha aqui. Obedecer aos mandamentos do Senhor. E será que, se ouvires a minha voz, capítulo 28, versículo 1. E acontecerá que, se ouvires diligentemente a voz do Senhor teu Deus, e guardar e cumprir todos os seus mandamentos, que te ordeno neste dia, que o Senhor teu Deus te exaltará acima de todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão a ti e te alcançarão, se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Presta atenção. Se a gente segue os mandamentos do Senhor, se nós somos obedientes, ele está dizendo que o teu Deus te exaltará acima de todas as nações da terra e todas estas bênçãos cairão sobre você. Gente, aqui tem descrito inúmeras bênçãos. E eu quero te convidar, você, quando acabar a live, a você pegar o capítulo 28 aqui, o 28 vai até o versículo 14. Até o versículo 14, só de bênção. Só com bênçãos que vão cair sobre a sua vida se você for obediente aos mandamentos do Senhor. Então, quando eu abro mão dos princípios, eu estou abrindo mão dessas promessas. Eu não vou ler todas, porque são inúmeras. Eu quero te convidar a ler depois, mas eu quero ler algumas aqui. Bendito será o teu cesto e o teu armazém. Bendito será, gente, nós vamos ter suprimento de alimento. Bendito será o teu cesto. Bendito será o fruto do teu corpo, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais e o crescimento das tuas vacas e rebanho das tuas ovelhas. Vou ler aqui embaixo. Quero ler esse aqui, ó. E o Senhor fará de ti a cabeça e não a cauda. E só estarás em cima e não estarás debaixo, se ouvires os mandamentos do Senhor teu Deus que te ordeno neste dia, para que os observe e os cumpra, e não te desviará de todas as palavras que te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, para andares após outros deuses para os servir. Gente, se você não se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, o Senhor vai te colocar como cabeça e não como cauda. Vocês estão entendendo a dimensão das promessas que o Senhor nos dá? Isso não sou eu que estou falando não, gente. Eu estou lendo. Qual o versículo? Capítulo 28, do versículo 1 ao versículo 14. Fala das bênçãos da obediência. Olha quantas bênçãos o Senhor nos promete se nós formos obedientes à tua palavra. Não matarás, não adulterarás, seguir os princípios. Tudo está aqui. Tudo está aqui. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente segue no versículo 15, fala assim, as consequências da desobediência. Mas acontecerá que, se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para cuidares de cumprir todos os seus mandamentos e seus estatutos, que te ordeno neste dia, sobre ti virão todas estas maldições e te alcançarão. Gente, do mesmo jeito que existem inúmeras bênçãos aqui, existem inúmeras maldições. E qual é a condição? Simplesmente obedecer. Então, obedecer é um princípio que o Senhor está deixando pra gente. Está lá em João 14,15. Se me amam, obedecerão os meus mandamentos. Quantas pessoas falam que eu amo Jesus? Nossa, eu sou cristã, eu sigo Jesus, mas não obedece. Uma prova do seu amor é a sua obediência.
Uma prova do seu amor é você seguir esses princípios, é você falar: Deus, eu te amo tanto, que eu quero viver os teus pensamentos, eu quero viver os teus princípios, eu quero ser obediente ao que o Senhor fala. O que o Senhor fala, eu obedeço. É um princípio. E se você quebra o princípio, você vai abrir mão das promessas que nós acabamos de ver aqui. E eu quero te convidar, leia do versículo 1 ao 14, as bênçãos da obediência, Deuteronômio 28, do 1 ao 14, as bênçãos da obediência, e do 15... Calma aí, deixa eu olhar aqui. Do 15 até mais ou menos... Misericórdia, é grande, hein? Até mais ou menos ali o 50... vai falar das consequências da desobediência. Amém? Leia e veja que seguir um princípio de obediência, olha as promessas que o Senhor está falando comigo e com você. Obedecer não é uma tarefa fácil. As pessoas nascem inclinadas a desobedecer e a transgredir. Trata-se do tal defeito comum de todos nós. E é iniciado lá em Adão e Eva. O que eu disse? Adão quebrou um princípio. Qual foi o princípio que Adão quebrou? A obediência. Deus deu tudo para eles. E falou o quê? Me obedeça. Não coma do fruto da árvore do conhecimento. O que ele fez? Desobedeceu. E quando não cumprimos princípios, abrimos mão das promessas. Eles abriram mão das promessas que Deus tinha para a vida de Adão e Eva. Do mesmo jeito para mim e para você. Por isso, a maioria de nós temos dificuldade em respeitar as autoridades e obedecer às leis, às regras. Porque esse é um princípio que vem desde a criação. Desde a criação ele foi quebrado. E nós precisamos entender esse versículo. Se me amam, obedecerão os meus mandamentos. Jesus falando comigo e com você nesta noite. E obedecer é um princípio. No entanto, para o cristão obedecer deve estar para o cristão, a palavra obedecer deve estar entre as suas palavras de ordem, pois sabemos o que é correto a fazer. A obediência é importante e agrada ao coração do Senhor. Há sempre boas recompensas para aqueles que obedecem o que é certo. Obedecer a Deus está diretamente relacionado com o amor que temos por Ele, que foi o que eu acabei de falar. Pai, eu te amo tanto que eu obedeço. Eu obedeço por amor, por temor por amor. E quando amamos, não é pesado obedecer às suas leis e mandamentos. É amor, é prazer. Então, pegue esse terceiro princípio da nossa live. Obediência. Quando nós obedecemos, o Senhor estará ali nos garantindo que inúmeras bênçãos irão cair sobre as nossas vidas. E dentre elas eu disse aqui uma. Ele te fará cabeça e não cauda. Ele te colocará por cima e não por baixo. E eu não vou falar mais desses não, porque eu quero te convidar a você ir lá na palavra de Deus e dar essa lida. Amém? Então, nós já falamos de 3 princípios aqui. Quais são? Quem lembra? Quem lembra dos 3 princípios aqui? Soberania, honra e obediência. Eu quero só voltar na honra aqui, que eu esqueci de uma coisa. Honra, gente. Aqui eu falei de pai e mãe. Mas existem outras formas de honrar também. Honrar os nossos superiores, honrar os nossos líderes, honrar os nossos governantes. Tudo isso está dentro do princípio de honra. Quando você honra quem precisa ser honrado de fato, você precisa honrar seu pastor, você precisa honrar seus pais, você precisa honrar seus líderes. Isso é seguir princípios. O Senhor está te falando que os seus dias prolongarão nesta terra. Amém? Então, honra é um princípio. Porque quando você está honrando aqueles que o Senhor colocou no lugar de autoridade, seja governantes, seja autoridades, seja seus pastores, seus líderes espirituais. Amém? O Senhor colocou essas pessoas nessa posição.
Quando você está honrando, você está agradando o coração do Pai. Porque você está seguindo princípios, está dizendo, Pai, eu vivo de acordo com os teus pensamentos. Amém? Obediência foi o terceiro princípio que a gente falou aqui. E eu vou falar mais um princípio pra gente poder encerrar nossa live, porque já tá dando tempo. E como eu disse, na semana que vem a gente finaliza com os outros princípios. Aí eu prometo ser um pouquinho mais rápido pra gente conseguir finalizar. Mas eu quero falar aqui do quarto princípio, que é a verdade. Esse princípio é inegociável. Porque qual é o oposto da verdade? A mentira. E o pai da mentira é o diabo. Se eu sou filha de Deus, se eu aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador, aquele que comanda a minha vida, eu sou filha. Eu saí de criatura, como a gente já explicou aqui, e nós subimos de patamar para filhos de Deus. Se eu sou filha de Deus, como que eu vou seguir os princípios dos filhos do diabo? Porque o pai da mentira é o diabo. Eu não sou filha dele, eu sou filha de Deus. Então o princípio é a verdade, ele é inegociável, eu não posso abrir mão da verdade. Eu não posso abrir mão da verdade, gente. E a mentira aqui é qualquer mentira, mentirinha, mentirona, não existe peso diferente. Existe o mesmo princípio, é mentira, é a mesma palavra. Então, lá em João 8:32 está falando, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Nós precisamos colocar esse princípio em prática nos mínimos detalhes. O que eu disse no início da live? Jesus tem que ser o nosso centro. Jesus tem que ser o nosso centro. E as outras áreas da nossa vida estão aqui, ó, junto, debaixo da autoridade de Jesus, debaixo desse centro da minha vida. Ele comanda todas as áreas da minha vida. Jesus não é uma área à parte da minha vida. Eu tenho várias áreas da minha vida. Não, Jesus é o centro da minha vida e as áreas da minha vida estão aqui englobadas nele. Então, os princípios têm que estar em todas as áreas. O princípio da verdade tem que estar no meu casamento. O princípio da verdade tem que estar com os meus filhos. O princípio da verdade tem que estar no meu serviço. O princípio da verdade tem que estar numa fila de banco. O princípio da verdade tem que estar num troco errado. Em todos os momentos da minha vida, o princípio da verdade tem que estar aqui. Não só o princípio da verdade, como todos os princípios que a gente já falou, mas estou falando da verdade agora. Amém? A verdade, infelizmente, é um princípio pouco valorizado nos dias de hoje. No entanto, sem ela, viveremos em meio a um turbilhão de mentiras e falsidade. Jesus disse que ele é a própria verdade, porque se você conhecer Jesus, Jesus te liberta, porque ele é a própria verdade. E o pai da mentira é o diabo. Então, quem que você está seguindo? Qual é o seu pai? Esse é o principal ponto que você tem que colocar na sua vida. E ressignificar qualquer mentirinha que estiver na sua vida. Porque, como eu disse, não existe diferença de peso. Fale sempre a verdade. Sempre. Está escrito lá em Efésios 4:25. Deixa eu abrir aqui com vocês. Efésios 4:25. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Gente, quando eu falo que está tudo aqui na palavra de Deus, está tudo aqui na palavra de Deus. Acabamos de ler. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade. É um princípio inegociável. Seja um exemplo prático de alguém de verdade, de confiança. Seja um exemplo que aquela pessoa é uma pessoa de confiança. Porque aquela pessoa é uma pessoa de princípios. Aquela pessoa, você, é uma pessoa que não vive por emoções. Não vive por sentimentos. Não vive por condições climáticas. Não vive por contextos históricos. Eu tô em viagem, eu sou uma pessoa. Eu tô aqui, eu sou outra pessoa. Tô na minha casa, sou uma pessoa. Tô no serviço. Não. Eu vivo por princípios. E princípios que englobam todas as áreas da minha vida. Amém? E como eu disse, quando mentimos, é como se estivéssemos adotando um novo pai. E tá repreendido em nome de Jesus.
Porque o meu pai é Deus. Abba, meu Abba, Deus amado. E o seu também é esse. Então, abra mão de quebrar esse princípio. A verdade é um princípio inegociável. Amém? Eu acho que dá tempo da gente falar mais um quinto princípio, que a gente fecha com 5 princípios nessa aula, nessa live terapia, que é a justiça. Quinto princípio é a justiça. E lá no Salmos 11, capítulo 11, versículo 7, fala: pois o Senhor é justo e ama a justiça, e os retos verão a sua face. Bom, a gente escuta muito, né? Falando assim, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Sim, Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é maravilhoso, Deus é bondoso, mas Deus também é justiça. E tá escrito aqui na palavra que a gente acabou de ler. Pois o Senhor é justo e ama a justiça. E qual foi aquele versículo que nós lemos em Mateus 6,33? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então Deus é justo. Deus é justo. Ele está vendo tudo que está acontecendo e ele é justo. Então, do mesmo jeito que ele é amor, ele também é justo. Então, se você quebra a mão da justiça, ele está vendo tudo isso que está acontecendo. Então, não quebre mão da justiça. O senso de justiça é imprescindível para que as pessoas vivam relações mais equilibradas e corretas umas com as outras. Deus é justo e nos justifica através do seu Filho Jesus Cristo. Por isso, nas escolhas do que é bom, legal e justo, discernindo o que é certo e errado e entendemos as consequências dos seus atos. Tudo aquilo, gente, que a gente plantar, nós vamos colher. E se você está plantando a injustiça na vida das pessoas, a injustiça, às vezes você é um patrão, você é um coordenador, você é um líder e você está sendo injusto em algumas situações. Deus não está agradando das suas atitudes, você está quebrando um princípio de justiça. E tudo aquilo que a gente planta, a gente vai colher. Então, justiça é o nosso quinto princípio que nós vimos na nossa live terapia de hoje. Amém? E para finalizar, eu queria só comentar sobre o princípio que eu falei lá no vídeo da Mayra Card, que foi um princípio que eu quebrei. É o princípio da aliança, que estava lá no final. E eu vou só pincelar ele, depois a gente volta no princípio da aliança. Gente, casamento é aliança. Ajuntamento não é aliança. Eu não estou falando dessa aliança. Eu estou falando da aliança que a gente faz com Deus. Porque a principal aliança quando você casa, é entre você, o seu marido e Deus. Essa é a aliança. E aí, quando você quebra o princípio da aliança, quando você vai morar junto, quando você quebra o princípio, por exemplo, de seguir o que o Senhor nos pede, né? Que é o melhor dizendo, quando a gente vai em direção daquilo que o Senhor não nos pede, que são as obras da carne, a imoralidade sexual, a prostituição, nós estamos quebrando princípios. Então, quando eu vou morar junto sem ter essa aliança, sem cumprir o princípio da aliança, eu estou quebrando o princípio da aliança e eu estou satisfazendo os desejos da minha carne, as obras da carne que está lá em Gálatas. Gálatas 5, acho que é versículo 17, se eu não me engano. Lá fala a lascívia, a prostituição, as impurezas sexuais, enfim. E quando a gente quebra o princípio, nós estamos abrindo mão da promessa. Quantas pessoas a gente tem visto hoje que está quebrando o princípio da aliança em decorrência de não querer se posicionar com o homem, ou até mesmo o homem com a mulher. Não, vamos morar junto aqui, tá tudo bem. Mas aí você está quebrando princípios, porque o medo de se posicionar para a pessoa e falar assim, olha, deixa eu te falar, eu não abro mão do princípio da aliança, eu não abro mão do meu casamento. Às vezes, gente, não é nem por um sonho. Às vezes é pelo princípio mesmo. Mas quantas mulheres estão abrindo mão do sonho também? Não só por ser um princípio. Quantas mulheres não sonham em ter os seus casamentos, em casar,
E eu vou fazer um vídeo depois, porque eu tive uma pergunta naquele vídeo sobre casamento religioso, casamento civil. Eu vou fazer um vídeo e vou liberar aqui pra você sobre essa questão de bênção, da religião, do casamento civil, enfim. Mas quantas pessoas abrem mão dos seus casamentos, de ter o seu casamento, abre mão desse princípio da aliança pra morar junto? E aí mora junto lá durante 20 anos. E realmente depois não casa. Por quê? Porque já acomodou. E por que abre mão desse princípio? Em decorrência de dores, de feridas que tem aqui dentro. A ferida do abandono, a ferida da rejeição. Essa mulher já foi rejeitada. Rejeitada pelo pai. Rejeitada talvez por antigos relacionamentos. Abandonada. E aí o medo de se posicionar e falar que, olha, eu não abro mão desse princípio. E talvez desse companheiro virar e falar, ué, então tá bom, ué, então a gente termina, você segue sua vida, eu sigo a minha. Não, eu vou perder meu noivo, vou perder meu marido, meu namorado. É isso que acontece. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Então, mais uma vez, eu não estou aqui falando coisas que eu li, que eu estudei, mas coisas que eu vivi. Porque Jesus te dá autoridade para falar aquilo que você venceu. Por isso a sua dor é o seu maior presente. Que está ali no meu livro. A sua dor é o seu maior presente. Vou tentar pegar o livro aqui para vocês verem. A sua dor é o seu maior presente. Gente, lá no link da bio tem um livro para vocês adquirirem. Ele está incrível, glória a Deus. Eu tenho certeza que ele vai abençoar muito a sua vida. E eu falo muito disso aqui. Quebrar princípios, a gente deixa de colher as promessas de Deus. E eu lembro exatamente quando o Espírito Santo falou comigo, que você sabe que você tá errada, né? Você sabe que você não tá certa fazendo do jeito que você tá. Morando junto. Empurrando com a barriga. Falando que tá casada e não tá casada. E aí eu cheguei pra, na época, meu marido hoje. Era meu namorado da época, né? Nem existe essa palavra. São palavras que o mundo vai criando. Não existe a palavra namorado na palavra de Deus. Mas o mundo quer ir adaptando, né? As opiniões, a gente morar junto é legal, minha opinião, fazer test drive, isso não é fala minha. Completamente fora o que está na palavra de Deus. O que a gente faz com isso, gente? Nós colhemos as consequências das nossas escolhas. A palavra de Deus está ali, aliança, aliança, aliança. A família é uma promessa de Deus. E ali eu falei com ele na época e ele com a visão completamente tapada espiritualmente, completamente tapada. Não, isso não é importante, deixa pra lá. E as minhas feridas gritando de abandono, de rejeição, o meu medo era esse. Eu falei, deixa eu te falar, eu não aceito ficar desse jeito. Se você realmente não quiser, eu vou arrumar um lugar pra eu morar, né? Nós vamos separar de casa, a gente continua namorando, mas eu vou separar de casa, até a gente realmente oficializar esse princípio. A gente cumprir esse princípio. O meu medo era de falar, ué, então pode sair, então é bom que a gente já termina logo e fica tudo certo. Então, mais uma vez, eu ia sentir a dor do abandono, da rejeição, e é por isso que muitas mulheres não fazem isso. É por isso que muitas mulheres não fazem isso. E quando eu disse do vídeo do Thiago Nigro e da Mayra Card, foi o princípio, porque o Thiago Nigro ficou 10 anos com a Camila. Ali não tinha o princípio da aliança. Gente, quando a gente quebra princípios, é como se a gente tivesse deixado a porta aberta e falado assim com o diabo, ó, a porta tá aberta, hein? Tá aberta. Ele olha assim e fala, gente, tem uma porta aberta ali. Deixa ele falar um oi pra esse povo ali. Nós estamos deixando a porta aberta pro inimigo entrar, as brechas pro inimigo entrar e fazer a bagunça que ele sabe fazer. Então, no meu relacionamento, com a minha quebra de princípios, veio inúmeras traições, veio inúmeras situações que restou na separação. Então, quando eu falei lá do Thiago Nigro, não estou julgando o caso, mas uma análise bíblica. Houve uma quebra de princípios. Houve uma quebra de princípios. Certo? Então, esse é um princípio da aliança. E muitas mulheres vivem isso. E quando eu e meu esposo, a gente foi conversar para a gente poder, né, Deus deu essa direção para nós dois. Que Deus não une pessoas, Deus une propósitos. E Ele uniu os nossos propósitos. O meu coração ao coração dele.
depois de tratar... Eu nem vou dar muito spoiler, que está no livro, gente. Tá aqui no livro, tá lá no link da bio, pode ir lá adquirir, que tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Mas, a primeira coisa que eu falei com ele foi: eu não quebro princípios. Porque eu posso dizer todos os erros da minha vida, as consequências que eu colhi foram em decorrências de princípios quebrados. Não obediência, não honrava pai e mãe, não tinha Deus como meu soberano. Então talvez esteja acontecendo a mesma coisa na sua vida. O medo de você se posicionar perante as pessoas para cumprir os seus princípios é em decorrência dessas feridas que você carrega até hoje, empurrando com a barriga. Zeni, lá no link da minha bio tem lá, quero meu livro, tem lá, pode ir lá adquirir. Cheguei direto na sua casa, tenho abençoado muitas pessoas para a honra e glória do nome do Senhor. Amém. E essa é uma promessa que o Senhor me deu. O Senhor me deu uma promessa de um livro. E por que ela se cumpriu? Porque eu sigo princípios. Soberania, Deus é meu soberano. Eu busco Ele, então todas as outras coisas são acrescentadas. Sonhos, vida financeira, provisão. É sobre seguir princípios, gente. Por isso que essa live é tão importante. E eu vou continuar essa live semana que vem, porque eu não acabei. Eu não acabei. São muitos princípios. São muitos princípios. Existem princípios que liberam promessas para a sua vida. E você só não está vivendo as promessas de Deus por causa da sua desobediência. Porque você quer comandar a sua vida. Você acha que você sabe o que é melhor para você. Você acha que a sua opinião é o que importa. Não, querida. Deus sabe o que é melhor para você. Aquele quem te criou sabe o que é melhor para você. Aquele quem já viu o seu amanhã sabe o que é melhor para você. Não é você quem sabe o que é melhor para você. Mesmo que naquele momento você acredite que não seja o melhor, o que Deus tem planejado, aquieta seu coração, acalma a tua alma. Porque você vai entender os propósitos de Deus mais à frente. Nós não estamos aqui para entender o que Deus faz. Nós estamos aqui para obedecer o que Ele nos pede. E assim, nós vamos provar da boa, perfeita e agradável vontade dEle. É sobre seguir princípios. Existem promessas na sua vida que já estão prontas. No mundo espiritual, as promessas já estão prontas para você, já estão preparadas. É como se Deus estivesse assim: minha filha, eu quero te entregar isso que você tanto sonha. Mas você precisa fazer a sua parte. Você precisa seguir meus princípios. Você precisa de fato se tornar minha filha. Porque filho obedece. Quem ama obedece. Tem amor na obediência. Amém? Amém. Que bênção te ouvir. Glória a Deus. Eu quero o seu livro. Vai lá no link da bio, que você adquire seu livro. Chega aí, direitinho na sua casa. Então, gente, Deus tem aliança com quem tem aliança com Ele. Deus trabalha a seu favor, mas não por você. Faça a sua parte. Deus tem aliança com quem tem aliança com Ele. Faça a sua parte. Se aliance com Ele, seguindo os seus princípios, que você vai ver a sua vida se transformar. E hoje nós falamos de 5 princípios. E semana que vem nós vamos falar de 7 princípios. 5 não, né? Quase que 6, que eu já falei da aliança aqui, que eu quis contextualizar por causa do vídeo. Então, semana que vem a gente vai voltar na aliança e falar mais dos outros 6 princípios. Eu tenho certeza que farão diferença na sua vida. Eu tenho certeza que se você seguir princípios, que o Senhor está aqui, falando comigo e com você, você vai ver a sua vida diferente. Porque eu sou prova viva disso. Eu sou prova viva disso. De que tenho um casamento abençoado pelo Senhor. Tenho visto minha vida acontecendo coisas que eu nem imaginava em tão pouco tempo. Eu tenho certeza que a sua vida vai ser diferente se você se submeter aos princípios que o Senhor está deixando. Já deixou aqui pra gente. Amém, gente? Amém. Então eu quero só ler isso aqui pra vocês, ó.
Você revela o seu coração quando cumpre ou descumpre um princípio? Você revela seu coração quando cumpre ou descumpre um princípio. Existem princípios que liberam promessas para sua vida. Deus quer te entregar o melhor, mas Ele não faz sua parte. Amém? Uma boa noite para todo mundo. Que bênção te ouvir. Amém, amém, Tati. Glória a Deus. Uma boa noite para todo mundo. Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Vamos orar? Vamos orar para a gente finalizar nossa live? Amém? Também te amo, meu amor. Rafael, meu marido. Meu marido tá trabalhando, gente. Amém. Glória a Deus. Vamos orar então para a gente finalizar nossa live? Em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, Senhor nosso Deus, nós queremos te louvar e te agradecer, Senhor, por esta noite abençoada. Pai, como a tua palavra é viva e eficaz, como a tua palavra entra nos nossos corações como uma faca de dois gumes, Senhor. Senhor, nos faça enxergar, Pai, tira as vendas espirituais, tira os tapas-olhos que estão nos travando, Senhor, de enxergar o que a tua palavra está aqui nos revelando, Pai. Que a gente possa, Senhor, seguir todos os dias os teus princípios, para a gente colher as tuas promessas, Senhor. Que a gente possa, Senhor, entender que viver na tua presença é o melhor para as nossas vidas. Porque a água existe sem o peixe, Senhor, mas o peixe não existe sem a água. E nós somos peixes, Senhor. Peixes ansiando por a tua água, Pai, pela tua presença. Aumente, Senhor, a nossa fome, a nossa sede por ti, Pai. Nós queremos mais do Senhor, queremos estar mais imersos na tua presença, Senhor. Porque só com a tua presença tem sentido em nossas vidas, Pai. Ô, Senhor, queremos te pedir, Pai, que nós possamos seguir esses princípios, Senhor. Se tem algum princípio que nós não estamos seguindo, Pai, nos mostre, Senhor. Desperte, fale aos nossos corações para que a gente possa seguir o que a tua palavra está falando, Senhor. Nós te entregamos, Pai. Eu te entrego a vida de cada pessoa que está aqui nesta live, Senhor. Assim como cada pessoa que vai assistir depois, Senhor. Vai entrando no coração, vai entrando dentro da alma, vai entrando no mais profundo dos pensamentos, Pai. Vai mexendo tudo aí dentro, Pai. Vai curando essas feridas que estão impedindo, Senhor, de se posicionarem, de negociarem os teus princípios, Pai. Porque os teus princípios são inegociáveis, Pai. São verdades absolutas que temos que praticar em nossas vidas, Senhor. Não é sobre conhecer, Pai, é sobre praticar o que o Senhor nos pede. Somos tuas filhas amadas, somos teus filhos amados, Senhor, e temos prazer em obedecer a tua palavra. Por isso, Senhor, nós te pedimos as tuas bênçãos, te pedimos que o Senhor venha nos abençoar, derrame, Senhor, derrame a tua paz que excede todo entendimento, derrame a tua cura sobre as nossas vidas, derrame, Senhor, as tuas bênçãos sobre as nossas vidas, Pai. Nos prepare, Pai, prepare os nossos corações, nos amadureça, para que a gente possa, Senhor, acessar o melhor que o Senhor tem para as nossas vidas, porque a tua palavra fala que o Senhor está aqui para nos abençoar, que se a gente obedecer os teus mandamentos, as bênçãos cairão sobre as nossas vidas, Senhor. Por isso nós entregamos as nossas vidas a ti, Pai. O Senhor é nosso Senhor, Jesus, o nosso Salvador. Conduza cada detalhe, nos dê direção, direcione os nossos passos, os nossos pensamentos para o centro da tua vontade, Pai. Nós te entregamos esta noite, te agradecemos e te louvamos por esta live. A glória é toda tua, a honra é toda tua, o Senhor quem fez essa live. Obrigado pela tua presença, Espírito Santo. Obrigado pelo Senhor ter se feito presente aqui, não só aqui comigo através dessa live, mas no coração de cada um que está aqui assistindo. Porque eu creio, Espírito Santo, eu creio que aqueles que estão de coração aberto, o Senhor já entrou e já ministrou, Pai. Por isso eu te peço, Senhor, proteja e abençoe a nossa noite, cada um que esteja aqui. Nos dê uma noite de sono abençoada e uma semana repleta de bênçãos em tua presença. Eu te entrego mais uma vez esta noite e já te louvo e te agradeço por esta live, por este momento. Em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Glória a Deus, glória a Deus. Um beijo na chuchu. Amém, obrigada. Já tá ali Dudu já. Amém. Eu sempre chego no final. Ah, irmã, mas vai ficar gravada. Vai ficar gravada, assiste aí quando a gente falou dos princípios. Os princípios são negociáveis, gente? Não. Nós falamos de 5,5, né?
Entrei aqui na aliança, quase 6 princípios. E semana que vem nós vamos finalizar esta palavra dos princípios. Finalizando esses 13 que eu trouxe. E eu disse que eu ia revelar uma novidade no final da live. Eu não vou esquecer de falar essa novidade. Semana que vem, hoje é dia 6 de março. Semana que vem, dia 13 de março, nós vamos finalizar esses princípios, finalizar esses assuntos. E na próxima segunda, na segunda do dia 20 de março, eu tenho a honra de trazer aqui como convidada a Fernanda Boaventura, que é especialista em temperamentos, e nós vamos fazer uma live sobre temperamentos e ressignificação. Nós precisamos ressignificar esses temperamentos, entender o que é temperamento, gente, entender o que é personalidade, buscar essa evolução do nosso ser, buscar ser uma pessoa melhor, buscar fortalecer as nossas fortalezas, né? E ele ia amenizar essas fraquezas que cada temperamento tem. Então, dia 20 de março, às 8h02, aqui na nossa live terapia, eu tenho o prazer de receber aqui como convidada dessa live a Fernanda Boaventura, que é especialista em temperamento, pra gente convidar, pra gente conversar. Então já convida as suas irmãs. Semana que vem a gente finaliza essas aulas de princípio, pra gente ficar craque nesses princípios. E a gente vai, dia 20/3, às 8h02, com a Fernanda Boaventura aqui, falar sobre temperamentos, ressignificando esses temperamentos aí, hein? Qual que você é? Você já sabe? Então, dia 20 a gente descobre. Colérica, sanguínea, melancólica ou fleumática? Eu sou fleumática, mas eu não vou dar spoiler aqui não. Deixa a Fernanda falar lá direitinho. Ela que é especialista no assunto para trazer esse tema pra gente. Amém? Por isso que eu falo, gente, quando a gente segue princípios, Deus nos honra. Deus colhe, Deus derrama as suas promessas em nossas vidas. Então, vamos seguir princípios que Papai do Céu vai colocar muita coisa boa na sua vida. Amém? Meu marido é sanguíneo. Mas, amém! Todos têm suas qualidades, todos têm suas fraquezas. E a gente vai falar disso no dia 20/3. Estou muito feliz que a Fernanda aceitou o meu convite de estar aqui conosco. Amém? Um beijo em sua mãe. Amém. Obrigada, querida. Eu entrego sim. Ô, glória, que bênção. Glória a Deus. Amém. Então, gente, é isso. Fiquem com Deus. Eu te espero semana que vem, dia 13, segunda-feira que vem, às 8h02, pra gente finalizar princípios, e dia 20, junto com a Fernanda Boaventura. Uma noite abençoada. Tchau, tchau. Até a música já parou. Amém.